que existe, mas às vezes confunde o significado. Bom, vamos lá. No que diz respeito às mudanças de estado físico, né, serão aquelas mudanças entre os estados sólido, líquido e gasoso. Né? Vamos relembrar aí essas palavrinhas. A primeira que vai aparecer é a fusão. A fusão seria a mudança do estado sólido para o líquido, né? Mas, digamos assim, coloquialmente falando, seria o derretimento. Vaporização. Qualquer mudança do estado líquido para o estado gasoso, né, seria uma vaporização. Existem tipos diferentes de vaporização, mais além eu vou falar a diferença que tem entre eles. Continuando, certo? Aí agora falando daqui para lá, falarei de condensação e liquefação, que seria o caso de quando eu tenho uma substância que está no estado gasoso se transformando, voltando para o estado líquido. Tem diferença entre uma e outra, e mais além eu vou abordar a diferença entre elas. Quando eu tenho algo líquido se transformando em sólido, tipo quando eu vou fazer gelo, por exemplo, aí a gente chama de solidificação, porque está se formando o sólido, bem fácil de lembrar. Sublimação é qualquer mudança que tem entre o sólido, ou melhor, quando o sólido vai diretamente para o gasoso, ou ainda eu tenho do gasoso para o sólido, e aí a gente chama de ressublimação. Um exemplo bastante comum é o gelo seco, que aquela pedrinha de gás carbônico sólido que se transforma em uma fumacinha branca, ou seja, vai do sólido diretamente para o gasoso. Uma outra coisa que é interessante de lembrar é o seguinte, os comportamentos, porque, por exemplo, qualquer mudança nesse sentido aqui, que vai caminhando do sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, ou ainda do sólido direto para o gasoso, essas mudanças que ocorrem nesse sentido, elas sempre ocorrem através de um ganho de calor. Ou seja, se eu tenho algo no estado sólido e eu quiser derretê-lo, esse sistema ele precisa ganhar calor. Vamos pensar o seguinte, chocolate. Tem o chocolate no estado sólido. Se eu quiser derreter o chocolate, não vou ter que aquecer? Então, esse chocolate vai precisar ganhar calor para que as moléculas ganhem mobilidade e aí passem para o estado líquido. Qualquer mudança de estado físico no outro sentido, para a esquerda no caso, vai acontecer perdendo calor. Então, nesse sentido há um ganho de calor, e no outro sentido, para a esquerda, aqui há uma perda de calor. E aí tem aquelas palavras que a gente chama de sentido endotérmico e sentido exotérmico. Então, mudanças de estado físico nesse caminho aqui são mudanças endotérmicas, no outro sentido, para a esquerda, são mudanças exotérmicas, com liberação de calor, certo? Vamos falar então aqui das diferenças que tem entre umas e outras, certo? Vamos aqui, aí. Falando de vaporização, tá? A vaporização tem três tipos diferentes. Falando de evaporação, tem aqui um exemplo de evaporação. O que seria evaporação? Tem aqui a estrada, choveu e a água está evaporando, começou a incidir o sol e aí a água está evaporando. A evaporação é uma mudança do líquido para o gasoso, só que lenta, vagarosa, não é uma mudança rápida, certo? Isso é um tipo de vaporização. Continuando, eu vou falar agora de ebulição. O que viria a ser ebulição? Tenho aqui o exemplo, que seria uma panela com água e a água está ebulindo, a água está fervendo. Ebulição é sinônimo de ferver, um exemplo bastante típico aí do nosso dia a dia. Temos ainda a calefação. A calefação é aquilo que ocorre quando pequenas gotículas de água caem sobre uma superfície quente, e aí dá aquele barulhinho que a gente conhece como tss, certo? Nem quando a gente está lavando louça, por exemplo, aí vai lá mexer no fogão, o fogão está quente, cai uma gotinha de água em cima da chapa quente do fogão e dá aquele tss, certo? É o barulhinho característico da calefação. Continuando aqui, vamos ver agora a diferença que nós temos entre condensação e liquefação. A condensação, como eu já apontei aqui, ocorre através de queda de temperatura. Tenho aqui um vidro embaçado, que é o que costuma acontecer com o espelho do chuveiro, por exemplo. No caso de a gente tomar um banho quente, o que está acontecendo aqui? O vapor de água que está em grande concentração no ambiente, esse vapor de água, a água no estado físico gasoso, ao encostar a superfície fria de um espelho ou de um vidro, ele condensa a água por ter uma queda de temperatura que estava no estado gasoso, torna-se líquida. Então, por uma queda de temperatura é que ocorre a condensação, tá certo? Ainda
dentro do gás para o líquido, nós temos a liquefação. E a liquefação é o tipo de coisa que acontece dentro do botijão de gás. Tanto é que o botijão de gás ele recebe, né, é um botijão que é de butano e propano, né, uma mistura de gases, e ele tem uma sigla chamada GLP, que é Gás Liquefeito de Petróleo. No caso do botijão, só tenho aqui essa fase líquida por dois motivos, tá? Porque esse gás ele foi aprisionado aqui e ele está sob forte pressão e ao entrar para dentro do botijão ele tem uma queda de temperatura. Então, para que ocorra a condensação, tem que haver uma queda de temperatura e um aumento de pressão, tá? Então não adianta apenas, digamos, não adianta apenas você baixar a temperatura, que você não vai conseguir fazer com que o gás de cozinha torne-se líquido. Você precisa baixar a temperatura e aumentar a pressão sobre ele, tá certo? Então veja a diferença, ó. Condensação é queda de temperatura e liquefação é queda de temperatura e aumento de pressão, tá certo? Essa aulinha aí é bem curtinha, bem rapidinha para a gente lembrar essas palavras. Não esqueça aí dos 3 Cs, curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo, tá certo? Um grande abraço e até a próxima. É nóis!